Muita coisa tem sido dita sobre o ano de 2012, sobre catástrofes, mudanças, alinhamentos, mudanças de polos e outros assuntos similares. Pois bem, que tal promovermos uma revisão destes assuntos e reconsiderarmos algumas certezas? Vamos começar pelo já famoso cinturão de fótons. Para você que não sabe nada sobre isto, por favor, procure uma leitura adequada. É verdade que Alcione, o Sol central das Pleiades, está eternamente banhada pelo cinturão de fótons e por isto é um corpo celeste em constante iluminação. É verdade que todas as demais estrelas que pertencem ao sistema pleiadiano circundam Alcione, inclusive o Sol que banha o seu planeta, chamado Terra. É verdade também que o seu Sol já está mergulhado neste cinturão de fótons, já faz uns 3 para 4 anos segundo sua contagem de tempo. É verdade que o planeta Terra já frequenta o cinturão de fótons há alguns anos, mas ainda não está inteiramente mergulhado nele, que isto só ocorrerá no ano de sua contagem de 2012, mais precisamente, 21 de dezembro de 2012. É a data da sua contagem de tempo que coincide com a contagem maia. Em outras palavras, seu planeta será cada vez mais submetido a uma aceleração das partículas e toda a vida nele existente se tornará mais e mais acelerada em termos de vibração, e isto desencadeará uma brutal iluminação em massa de tudo que vive na Terra, inclusive a própria Terra passará por esta reavaliação energética. Mas, a partir daí começam as muitas incertezas. Uns dizem que a Era de Aquário começa nesta data, outros dizem que ela só começa quando Plutão entrar definitivamente no cinturão de fótons. E você? Em que número vai apostar? Vamos recordar algumas coisas, talvez vocês tenham melhores condições de se decidir por esta ou aquela teoria. O sistema solar ao qual vocês pertencem leva aproximadamente 26 mil anos para girar em torno de Alcione. Aproximadamente a cada 13 mil anos o seu sistema solar se encontra banhado pelo cinturão de fótons e sofre uma aceleração. E fica em torno de 2.000 anos sob este cinturão. Este tempo em que ele fica banhado pelo cinturão é chamado de Era de Leão ou de Era de Aquário. Atualmente estamos nos encaminhando para a Era de Aquário. Agora vem a pergunta: em que momento entraremos na Era de Aquário? A resposta: não importa. Olhar para a folha sem ver a árvore ou olhar para a árvore sem ver a folha não fará ninguém melhor ou pior. O importante é o que este momento representa e não em que momento ele passa a existir. O que você já pode fazer desde agora é que é importante. Haverá catástrofes. O que é uma catástrofe para vocês? Um dilúvio bíblico, um cometa chocando-se com seu planeta, Godzilla ensurdecendo seus tímpanos, vulcões em fúria olivoltiana, aviões rodeando arranha-céus, governantes bombardeando um bando de esfomeados liderados por um egocêntrico. Escolha sua catástrofe e se divirta com ela, pois ela não virá. Isto aí, ela não virá. Vocês estão há tanto tempo acostumados com os relatos bíblicos que acham perfeitamente plausível que qualquer evolução deve vir sob um forte arrasa-quarteirão. Por outro lado, há aqueles que não sabem e nem seguem seus livros sagrados e também acham que tudo que está além de seu conhecimento deve ser considerado como terrível e tenebroso ou mesmo justo na sua fúria. Isto serviu para uma época, isto aconteceu num dado momento, mas não é para sempre. E é bom que tenhamos algo em mente: catástrofes naturais não são castigos, mas acomodações, assim como a febre que atinge seu corpo, sinalizando uma luta interna para trazer seu organismo ao equilíbrio. Portanto, esqueça o capítulo catástrofe. O Criador é uma tremenda consciência e não um humano um pouco mais esclarecido, ok? Em outras palavras, ele destrói e constrói em função do desenvolvimento da sua criação e não por achar que uma pulga mordiscou seu pé. O que pode ocorrer são acomodações do planeta como um todo, coisa que sempre ocorreu em menor ou maior escala ao longo destes muitos anos pelos quais cada um de vocês tem vivido. Se a quantidade de fenômenos desiguais tem aumentado é porque o nível de acomodação exigido é maior, mas não vai ser a catástrofe que vai redimir a humanidade. Quer dizer então que os seres humanos precisam se apressar para atingir algum nível espiritual em 2012? Para responder a esta pergunta, vamos ter que dar uma volta em torno do universo. Vamos começar revendo o seguinte: você acredita em extraterrestres?
Se você respondeu não, sinto em desapontá-lo, mas você acabou de negar o que você é. Sim, todos os seres que aqui estão tiveram suas origens fora do planeta. Todos chegaram aqui algum dia para deixar sua contribuição aqui, porque aqui é uma biblioteca viva, onde cada ser de qualquer parte do universo poderá tranquilamente consultar cada arquivo livremente. E você é um arquivo. Dentro de suas células estão suas fitas DNA e nelas estão gravadas as suas origens e suas aventuras ao longo das eras pelos mais diversos pontos do universo. Cada ser que habita este planeta encontrou uma maneira de acumular suas aventuras. Vocês fazem parte daquele grupo que escolheu gravá-las nestas fitas genéticas. O planeta Terra é um local originalmente feito para que um grupo restrito de seres o habitem por algum tempo, administrando e permitindo que outros seres aqui cheguem e consultem os seus diversos arquivos. Estes administradores poderiam criar futuros administradores. Desta maneira o planeta não correria o risco de virar o cortiço em que se transformou. Acontece que alguns seres, que doravante chamaremos de seres em queda, ficaram de olho neste planeta e nas suas aparentes riquezas, esquecendo que, como tudo no universo, todo equilíbrio é sutil demais. Estes seres acabaram por incutir no planeta a ganância espiritual e material que ainda hoje percorre suas mentes e veias. E todos aqueles que viveram neste planeta naqueles tempos tão antigos se tornaram vítimas. Perderam o contato com a Terra, o contato com seu eu maior, se tornaram seres cada vez mais densos e prisioneiros de suas próprias paixões e deram origem a um bando de seres geneticamente modificados que hoje conhecemos como humanos. Os humanos são, na verdade, uma mistura da carga genética destes seres em queda com a de seres que originalmente já existiam aqui no planeta como frutos da evolução natural que transcorria normalmente naquela época. Seus cientistas há muito desconfiam que algo desta natureza tenha acontecido, pois não conseguem entender a estranha aceleração evolutiva que transcorreu neste planeta, pois para eles, em escala normal, vocês não deveriam estar no nível em que se encontram. Mas, como nada no universo acontece por acaso, o jeito foi ver o que aconteceria após esta série de manipulações genéticas. Acontece que ao mesmo tempo já se sabia que uma grande onda de energia envolveria um grupo de galáxias ao qual a Via Láctea pertence. Esta onda de energia percorreria cada corpo celeste desta área do universo, gerando um salto qualitativo de evolução matricial. Haveria uma expansão de consciência de grandes proporções para todos os seres que viviam naquela área. Segundo sua contagem de tempo atual, ela estaria para ocorrer coincidentemente durante a atual passagem do seu sistema solar pelo cinturão de fótons. E como ficaria aquela aberração genética recentemente criada no planeta Terra? É preciso compreender que os humanos eram um bando de seres que continham um material genético de altíssimo nível e que não poderia ser descartado, uma vez que seu descarte apagaria informações muito antigas sobre muitas gerações de consciências, algumas delas originadas nos primórdios da criação. Inicialmente foi necessário que um grupo de seres descessem ao seu planeta para educá-los, pois os seres humanos eram como sacos de seda vazios ou potes de ouro sem conteúdo. Pensem nisto. Da noite para o dia uma lagarta virou um tigre. Como fazer com que a lagarta lentamente se adaptasse à sua nova realidade? Educando. Grandes seres de várias partes do universo fizeram um mutirão. Este mutirão ensinaria em tempo recorde, mas com cuidado, tudo que pudesse ser útil para que aqueles seres estivessem melhor preparados para o salto quântico que se aproximava. Por que tanta preocupação? Simples, originalmente estes seres não continham a carga genética herdada de sua fusão com os seres em queda e, portanto, dentro do seu nível evolutivo natural, estavam prontos para o que viria, mas com a nova carga genética eles adquiriram uma nova frequência energética que, se não fosse corretamente trabalhada, fritaria quando fosse atingida pela onda evolutiva. Um curto-circuito destruiria toda a matriz genética daqueles seres. E assim, durante um bom tempo, os seres humanos foram introduzidos num novo patamar de evolução. Um dia um bando de seres que fazia parte deste mutirão resolveu que seria melhor se pudessem encarnar nos corpos de alguns daqueles humanos, pois achavam que isto facilitaria o aprendizado. E assim foi feito.
O problema é que estes seres se tornaram apegados ao tipo de vida que passaram a ter em corpos humanos. E foi aí que surgiu a reencarnação. Até ali os seres humanos eram educados para chegar a um nível de maestria que lhes permitiria ultrapassar a terceira dimensão e ir lentamente acessando as demais, mas sem o processo de morte que hoje vocês conhecem e temem. Com a reencarnação criou-se uma roda infinita de morte e vida, da qual se tornaram prisioneiros aqueles encarnados nos humanos e os próprios humanos. A estes seres que encarnaram nos humanos vamos dar o nome de Lúcifer. Os seres chamados de Lúcifer acabaram por misturar suas cargas genéticas com as dos demais humanos. Inicialmente Lúcifer só poderia casar com Lúcifer e gerar Lúcifer. Pode parecer engraçado, mas era o que acontecia. Quando um Lúcifer nascia numa família humana normal, logo era entregue aos cuidados dos seres que faziam parte do mutirão para que fossem educados corretamente, para em seguida serem reintroduzidos no meio humano como conselheiros, feiticeiros, xamãs, mestres e afins, e com isto a matriz humana foi dando cada vez mais saltos, exigindo um preparo espiritual cada vez maior dos humanos. Os Lúcifer originais foram lentamente desaparecendo e em seu lugar nasceram híbridos, meio humanos, meio Lúcifer. Esta fusão evolutiva forçou uma decisão por parte dos seres que faziam parte do mutirão. Era preciso resgatar os Lúcifer que estavam presos na roda e ao mesmo tempo continuar a educação dos humanos. E isto só seria possível se uma parte deles também encarnasse e tentasse encontrar uma vacina para limpar toda aquela bagunça. Os seres que aceitaram esta missão sabiam que perderiam muitos dos seus poderes e teriam que se sujeitar ao novo tipo de vida que levariam doravante. Eles iriam tatear feitos cegos até encontrarem as chaves que libertariam a todos daquela experiência. E assim passaram-se as eras e muitos humanos ascenderam, alguns Lúcifer foram liberados, e os demais seres continuaram suas encarnações, esquecendo quem eram e o que estavam fazendo. A memória de toda esta aventura se perdeu com o tempo. Distorções nasceram ao longo deste tempo. Os humanos se tornaram cada vez mais sábios e mais conscientes, mas totalmente inconscientes de suas origens. Hoje em dia extraterrestres puros, extraterrestres/humanos híbridos e humanos puros encarnados entre vocês. Esta mistura resultou numa explosiva aventura no seu planeta e que agora atinge o seu auge nestes tempos em que a Terra entra e sai repetidamente do cinturão de fótons. Na medida em que o planeta entra e sai do cinturão, a energia se tornará cada vez menos densa com a consequente ascensão espiritual dos humanos. A chamada consciência crística se torna o seu novo estado de ser, o fim dos híbridos e facilitação de atuação dos extraterrestres puros. É bom saber que nós, que não somos humanos, não somos melhores e nem piores do que vocês. Somos apenas parte do mesmo universo. Somos consciências assim como vocês o são, apenas estamos mais conscientes daquilo que somos. Nós nos sentimos como pais, pois aprendemos e ensinamos muito a vocês. Tenho certeza que nossa dedicação a vocês nunca foi menor, pois era nosso compromisso desde o início redimir nosso próprio erro. Sim, somos parte de tudo o que ocorreu com vocês e não arredaremos os nossos etéricos pés daqui até que nosso erro tenha sido corrigido. Cada um de nós cometeu um erro em um momento, tudo isto fruto de nossa ingênua pretensão de sermos maiores do que a criação. Em alguns momentos nos tornamos deuses e nos tornamos mesmo o Deus. Nós criamos falsas impressões para vocês, deixamos que nos olhassem como seus salvadores, semeamos a guerra, a discórdia, implantamos sistemas de vida os mais estapafúrdios e vocês nos aguentaram o quanto puderam, mas um dia sofremos nosso próprio revés, quando vimos que vocês haviam perdido contato consigo mesmos, que vocês se tornaram seres embotados, refugiados em religiões que misturavam o pouco que ainda se lembravam confundindo-os mais ainda. Com medo das suas reações, nós criamos sistemas perversos que os fizeram esquecer o pouco que ainda guardavam, criamos livros sagrados onde histórias verdadeiras se misturavam em meio a outras falsas, fizemos com que acreditassem que eram os únicos no universo, os últimos. Aqueles de nós que discordaram deste sistema de vida tentaram de todas as maneiras alertá-los.
músicos fantásticos, curadores maravilhosos, artistas impressionantes e muitos outros seres de destaque resolveram encarnar para ajudá-los. E agora alguns de nós, extraterrestres, estamos ainda encarnados. Alguns de nós nem têm consciência de suas verdadeiras origens, mas todos estão empenhados em ajudá-los neste momento. Nós sabemos que ao lerem o texto acima sua desconfiança sobre nós será muito grande, mas preferimos assim, pois como já dissemos, nós também aprendemos e muito com vocês. Não somos mais mestres e discípulos, somos apenas companheiros de viagens aguardando o próximo passo. Como foi dito mais acima, para que vocês soubessem se teriam que se apressar para atingir algum nível espiritual até 2012 foi necessário que dessemos uma volta. Quando os maias deixaram aqui neste planeta suas informações sobre o tempo, na verdade deixaram uma grande iniciação. Se vocês conseguissem acessar esta iniciação, conseguiriam se preparar para os novos tempos. Está na hora de vocês perceberem que a Era de Aquário não é a Era das comunidades, mas sim a Era da humanidade. Observamos que vocês acham que a melhor maneira de encarar esses novos tempos é se embrenharem em matos criando comunidades. Percebam isto. Por baixo da Era de Aquário existe a energia de Leão, portanto a individualidade será forte. Trata-se de um tempo em que cada um de vocês aprenderá a entrar em contato com sua verdadeira identidade, trazendo sua contribuição individual para a comunidade chamada humanidade. Se vocês continuarem a se dividir e a se separarem, continuarão a viver como se estivessem na Era de Peixes. Peixes é a entrega absoluta, a dissolução do eu, do ego. O que é um aquário? Um aquário só tem graça se nele houver peixes, plantas aquáticas, areia colorida ou não, água e outros seres, se possível. Esta coletividade faz o aquário. Só que em lugar de criar vários aquários, é hora de criar um aquário. Este trabalho não se fará de agora até 2012. Este trabalho se fará e se tornará mais forte a partir de 2012 e até que todo o seu sistema solar esteja completamente imerso no cinturão de fótons. Até 2012 não é para vocês se organizarem em movimentos, criar facções, gerar leis que beneficiem uns e outros, mas para aprenderem a acessar suas verdadeiras facetas e se liberarem dos sistemas de crenças e de falsos valores aos quais vocês se apegaram ao longo de sua evolução. É hora de vocês estilhaçarem falsa imagem que criaram para si mesmos com o objetivo único de viverem melhor dentro da sociedade. É hora de convidarem suas sombras para viverem sem medo ao lado de seu lado mais luminoso. Trabalhem-se. Quanto mais vocês se trabalharem, quanto mais vocês rasgarem suas ligações com seus passados, mais difícil será para vocês serem capachos da sociedade em que vivem. Isto não é um discurso de esquerda ou anarquista. Aprendam a se conhecer, a se encarar sem medo. Isto é o que é para ser feito. Parem de se esconder por trás de musiquinhas insossas, de fumaças inebriantes, de sons exaustivamente repetidos. Eles são válidos apenas quando isto te pertence de fato. Não troquem um poder pelo outro, uma prisão pela outra. Procurem seus mestres interiores. Há muitas pessoas de boa índole, mas lembrem-se, elas só servem para fazê-lo lembrar e não para caminhar por vocês. Lutem pela humanidade aprendendo a lutar pela sua individualidade. Enquanto vocês lutarem pela humanidade lutando pelo poder, tudo ficará difícil. Quando você aprende a lutar por você mesmo, você entende e enxerga seus limites e os dos outros. Temos visto muitas pessoas se unindo em grupos para meditarem pelo planeta. Isto é ótimo. Mas lembrem-se, não adiantará meditarem pelo planeta se os seus corações abrigarem um ser sem amor por si mesmo. Não se trata de egoísmo ou egocentrismo, trata-se de aprender a se curar, agora. Muitos que não desejam se curar estão abandonando o planeta. É uma pena pois este é um momento maravilhoso para dar um grande salto. Nossa ajuda neste momento é baseada na lição aprendida na convivência com vocês. Aceitem-na, por favor. Vocês já atingiram um ponto formidável, agora só falta uma coisa: desapego do passado e de tudo que se relaciona a ele: medo, intolerância, ignorância, violência, submissão, dissimulação, vergonha, miséria, dor, sofrimento, preconceito, ausência de limites, ética.
É isto que vocês precisam alcançar agora até 2012. A partir disto é que vocês começarão a viver na Era de Aquário. A Era de Aquário não é uma data, é uma vibração. Procurem seus curadores, seus médicos, seus terapeutas, seus lugares de poder, suas crenças. Vasculhem tudo isto e descartem aquilo que não serve mais para vocês. Lutem com toda força para resgatarem sua verdadeira faceta. O mundo não foi construído para suportar a sua verdadeira faceta e sim para sufocá-la. Sim, nós estamos por trás da ideia do filme Matrix e de tantos outros. Nós usamos a indústria cinematográfica para podermos atingir mais rápido mais pessoas. Olhem além dos efeitos especiais e verão vocês mesmos retratados na tela. Ou vocês acham que aquela história do menino das mãos de tesouras conta a história do seu cachorrinho? Aprendam a ler as entrelinhas. Mensagens como estas estarão sendo soltas por vários canais pelo mundo. Nossa intenção é fazer com que não se desviem do ser que é mais importante neste momento, cada um de vocês. O que foi contado aqui é um resumo de tudo o que ocorreu neste planeta. Leiam mais. Pesquisem mais. Não se prendam ao que falam por aí afora. Procurem aprender mais sobre vocês mesmos, sobre seu passado. Sobre o que está acontecendo nos céus agora. Procurem saber o que de fato está provocando alvoroço no meio científico. Descubram mais sobre as civilizações maias, caldeias, sumérias, babilônicas, egípcias. Este é nosso recado por agora. Com todo nosso amor nos despedimos.